Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de álgebra 1. Hoje eu vou falar sobre a parte 1 do Teorema de Lagrange. Eu vou falar sobre classes laterais, tá? Então, primeiro, vamos tomar um exemplo que você já viu muitas vezes nas aulas passadas, que seja Z mais o grupo aditivo dos inteiros e consideremos um subgrupo não trivial H do grupo Z, como Z é um grupo cíclico, você já sabe. Esse grupo cíclico é gerado por 1 ou menos 1. Então, o grupo H, que é subgrupo de Z, também é cíclico, porque você sabe que um subgrupo de um grupo cíclico também é cíclico. Então, nesse caso, existe um inteiro N, tal que H é gerado pelo número N aqui, ou seja, H é o conjunto dos inteiros, tal que N é divisor do número inteiro M aqui, tá? Assim, temos a observação aqui, dizendo que quaisquer que sejam A e B inteiros, você tem A é compor a B com módulo N, C é somente C, ou a diferença de A e B é divisível por N, ou seja, a diferença de A e B pertence a H, tá? Então, o fator aqui, o fator azul aqui, estabelece uma correspondência entre subgrupos de Z e as relações equivalentes de concorrência do módulo N sobre conjunto Z. E essa observação pode ser generalizada para um grupo arbitrário e para um subgrupo arbitrário do grupo dado, tá? Mas note que aqui a gente está considerando um grupo aditivo e com notação de grupos aditivos, porém, como eu já disse muitas vezes nas aulas passadas, para a demonstração da teoria usaremos a notação multiplicativa. Temos essa proposição, seja G, ponto aqui, um grupo, que aqui a gente usa a notação multiplicativa, e H um subgrupo de G, então definamos a relação assim, A é equivalente a B, C é somente C, A menos 1 vezes B pertence a H, tá? Com A e B pertencentes a G. Então, a relação que a gente definiu aqui é uma relação de equivalência. Eu tenho duas aqui, afirmar que se A pertence a G, então a classe de equivalência determinada pelo elemento A aqui é o conjunto AH, que é o conjunto de todos os elementos A vezes H, onde H pertence a H. Então vamos lá a demonstração, gente. Para mostrar que a relação aqui é uma relação de equivalência, você tem que mostrar a reflexividade, você tem que mostrar a simetria e você tem que mostrar a transitividade. Vamos lá, gente. Com a reflexividade, você tem que mostrar que A é equivalente a A, qualquer que seja A pertencente a G. Para mostrar que A é equivalente a A, você tem que usar a definição aqui. Você tem que mostrar que A elevado a menos 1 vezes A pertence a H. Mas A menos 1 vezes A igual a E.
onde E é o elemento neutro do grupo G. Mas E pertence a H. Por quê? Porque H é um subgrupo de G. Você já soube que se H é um subgrupo de G, então o elemento neutro do grupo G pertence a H também. Tá? Vamos mostrar a simetria. Para mostrar a simetria, vamos supor que A é equivalente a B e vamos mostrar que B é equivalente a A. Se A é equivalente a B, pela definição da relação aqui, você tem A vezes menos 1B pertence a H. Mas como H é um subgrupo de G, você toma o inverso desse elemento, você obtém também um elemento pertence a H. Mas o inverso de A menos 1B igual a B menos 1A. Então, B menos 1A pertence a H. Mas pela definição aqui, esse fato mostra que B é equivalente a A. Tá? Vamos mostrar a transitividade. Para isso, suponhamos que A é equivalente a B e B é equivalente a C. Vamos mostrar que A é equivalente a C. A equivalente a B significa que A menos 1 vezes B pertence a H. B equivalente a C significa que B menos 1 vezes C pertence a H. Como H é um subgrupo de G, então você toma o produto desses dois elementos pertencentes a H, você obtém um elemento pertencente a H também. Mas o produto desses dois elementos é claro que é igual a A menos 1 vezes C. Então, A menos 1 vezes C pertence a H. E pela definição da relação aqui, você tem A equivalente a C, como criamos, tá? Vamos mostrar o item 2 aqui. Significa que você tem que mostrar que a classe de equivalência determinado pelo elemento dado A igual a esse conjunto AH. Para isso, você tem que mostrar duas inclusões. A inclusão ABA é um subconjunto de AH e a inclusão AH é um subconjunto de ABA. Vamos lá, gente. Para mostrar que ABA é um subconjunto de AH, você tem que tomar um elemento X pertencente a ABA e você mostra que X pertence a esse conjunto AH. Se X pertence a ABA, isso significa que X e A são equivalentes. Significa que, pela definição da relação de equivalência aqui, X é equivalente a A, significa que X vezes menos 1, X menos 1 vezes A pertence a H. Mas isso significa que existe uma H pertencente a H, então que X elevado a menos 1 vezes A igual a H. Mas essa equação implica que X igual a A vezes H menos 1. Tá? Isso significa que X pertence a H, porque X igual a A vezes H menos 1, onde H menos 1 pertence a H. Por que H menos 1 pertence a H? Porque H pertence a H e H é um subgrupo de G. Tá? Então, vamos mostrar a inclusão AH é um subconjunto de ABA. Para isso, tomamos X pertencente a AH. Então, existe uma H pertencente a AH. Então, que X igual a AH. Da equação aqui, implica a equação aqui, que X menos 1 vezes A igual a H menos 1. Mas como A pertence a H, então H menos 1 pertence a H também. Isso significa que X menos 1 vezes H pertence a H, mas pela definição de relação equivalência aqui, você tem X e A são equivalentes. Isso significa que X pertence a
aba, a classe aba, como você queria, tá? Da proposição que a gente acabou de ver, temos a seguinte definição. A classe de equivalência AH é chamada de classe lateral à direita módulo H determinada por A. Aqui a gente diz à direita porque H fica na direita, tá? E temos a seguinte observação, dizendo que o conjunto das classes laterais à direita, módulo H, determinada uma partição em G. Por quê? Porque a relação aqui é uma relação de equivalência, tá? Isso significa que se A pertence a G, então AH é não vazio, porque H sempre não é vazio, tá? E também que se A e B, dois elementos quaisquer de G, então duas classes AH e BH, ou seja, são coincidentes, ou seja, tem interseção e vazia. E também a união de todas as classes laterais é igual a G. O conjunto quociente de G pela relação dada aqui é denotado por G sobre H assim. Então, gente, aqui eu só lembro para você que quando você tem uma relação de equivalência, então você tem o conjunto quociente. E nesse caso, a gente denota o conjunto quociente pela relação dada aqui, é G sobre H. E esse conjunto, pela definição, é o conjunto das classes laterais AH, com A pertence a G, porque cada classe de equivalência é AH, como na proposição aqui. Observe que H é uma classe do conjunto quociente G sobre H, porque H igual a E vezes H, onde E é o elemento neutro do grupo G. Outra observação é que quando você trabalha com grupo aditivo G, então as classes laterais à direita, módulo H, são os conjuntos A mais H. Em vez de aqui A vezes H, aqui A mais H. Basta você trocar a notação aqui, tá? E também você pode definir classe lateral à esquerda com o mesmo jeito que a gente definir classe lateral à direita na definição aqui. E proposição aqui, tá? E a gente tem uma observação dizendo que se G for um grupo comutativo, então a classe lateral à direita e a classe lateral à esquerda determinadas pelo elemento A aqui são coincidentes, tá? Na teoria que a gente estuda, é indiferente usar classes laterais à esquerda ou à direita. Por quê? Um dos motivos é que os conjuntos quocientes têm a mesma cardinalidade nos dois casos, porque a correspondência assim a H mandado a H-1 é uma repetição. Bom, gente, vamos a alguns exemplos agora. O exemplo 1 aqui, no grupo multiplicativo G igual a 1 menos 1 e menos I, consideremos o subgrupo H igual a 1 e menos 1. Nesse caso, as classes laterais, nesse caso é, você toma o quê? A vezes H com tudo A, elemento pertencente a G. Então, você tem que calcular 1 vezes H, menos 1 vezes H, I vezes H, e menos I vezes H.
menos desculpa, 1 vezes H igual 1 vezes 1 e 1 vezes menos 1, que faço o conjunto 1 menos 1. Menos 1 vezes H, você calcula menos 1 vezes 1 e menos 1 vezes menos 1, faz o conjunto menos 1, 1. E H igual a I e menos I. Menos I, H igual a menos I e I. Então, você vê que aqui 1 vezes H igual a menos 1 vezes H não é. Esses dois conjuntos são coincidentes. E I, H e menos I, H são coincidentes também. Por isso, o conjunto quociente G sobre H, nesse caso, é formado pelos dois elementos I e IH, onde cada H e IH é um conjunto, assim, tá? Vamos a exemplo 2 agora. Considere o grupo aditivo C6 e o subgrupo H formado pelos dois elementos 0 bar e 3 bar. Vamos calcular 0 bar mais H igual a quê? 0 bar mais H igual a 0 bar mais 0 bar igual a 0 bar e 0 bar mais 3 bar igual a 3 bar. 1 bar mais H. Então, 1 bar mais 0 bar faz 1 bar e 1 bar mais 3 bar faz 4 bar. E 2 bar mais H faz 2 bar e 5 bar. Note que se você tomar a união dessas três classes que você acabou de calcular aqui, você obtém o grupo Z6. E por isso, podemos concluir que o conjunto quociente Z6 sobre H, nesse caso, é exatamente o conjunto formado pelos três elementos que são três classes H, 1 bar mais H e 2 bar mais H, tá? Vamos a exemplo 3 aqui. Consideremos o grupo multiplicativo R estelar e o subgrupo R estelar mais formado pelos números reais estritamente positivos. Então, se você calcular A vezes esse subgrupo, ele é igual a esse subgrupo mesmo quando A é positivo. Mas quando A é negativo, então A vezes esse subgrupo igual a conjunto dos reais estritamente negativos. E por isso, o conjunto quociente R estelar sobre R estelar mais é formado de duas classes. A classe dos números reais estritamente positivos e a classe dos números reais estritamente negativos, tá? Vamos à proposição aqui. Seja H um subgrupo de G, então duas classes laterais quaisquer módulo H são subconjuntos de G que têm a mesma cardinalidade. Vamos à demonstração, gente. A proposição aqui significa que, dadas as duas classes laterais AH e BH, temos que mostrar que é possível construir uma aplicação bijetora F de AH em BH. Naturalmente, a gente define a correspondência F, manda para você o elemento A, H, pertencente a conjunto A, H, onde aqui, a elemento B, H, pertencente a B, a conjunto B, H, onde aqui. Obviamente que F é uma aplicação. Para mostrar que F é injetora, você toma dois elementos pertencentes a H aqui. Significa que dois elementos da forma AH e AH', onde H e AH' pertencentes a H. E você supor que F a H igual a F a H'. E você tem que mostrar que AH igual a H'. F a H igual a BH. F a H'
igual B a galinha, pela definição da aplicação aqui. Isso significa que H igual a galinha, porque B é inversível. No grupo, todo elemento é inversível. Então, você multiplicar B menos 1 na esquerda de dois membros da igualdade aqui, tá? H igual a galinha implica que A vezes H igual a A vezes a galinha, tá? Fica claro? Isso significa que F é injetora. Vamos mostrar que F é subjetora. Para isso, tomamos elemento Y pertencente a contradomínio. Você tem que indicar elemento X pertencente a domínio, então que Fx igual a Y. Y pertence a B, H significa que existe H pertencente a H, então que Y igual a BH. Mas é claro que BH é a imagem do elemento AH, tá? Isso significa que existe X que é igual a H pertencente a conjunto a domínio, tal que Fx igual a Y. Isso mostra que F é subjetora. Da proposição aqui, a gente tem a observação aqui, dizendo que todas as classes de G sobre H têm a mesma cardinalidade. E tem a mesma cardinalidade de H. Porque H ele também é uma classe de equivalência. H igual a E vezes H, com E é elemento neutro de G. A segunda observação diz que se G for um grupo finito, então o conjunto quociente G sobre H será finito também. Por quê? Porque se G for um grupo finito, então uma classe de equivalência também é finito. Mas o conjunto quociente aqui é a união de todas as classes de equivalência. Então, é claro que G sobre H deve ser finito também. Não pode ser infinito, tá? Nesse caso, o número de elementos do conjunto quociente G sobre H é chamado de índice de H em G e é denotado por G H entre duas parênteses assim. Por exemplo, no exemplo 1, onde é exemplo 1, aqui o número de elementos do conjunto quociente G sobre H é 2. Então, nesse caso, o índice de H em G é igual a 2. Analogamente, no exemplo 2, o índice de H em G é 3. E no exemplo 3, o índice de H em G é 2. Outra observação é que, como a correspondência H a menos 1 é uma aplicação bijetora, então o índice de H em G é o mesmo tanto você considera classes laterais à direita quanto você usa a classes laterais à esquerda, tá? Ok, gente. Por enquanto, você pode fazer alguns exercícios muito interessantes aqui. Esse aqui são similares do exercício dos exemplos que eu já dei para você hoje. E o exercício aqui interessante, vale para você conhecer. Dado M pertence a Z, considere MZ é um subgrupo do grupo aditivo Z. Mostra que ZM é o conjunto das classes laterais de H. H aqui é MZ. Ou seja, Z sobre MZ igual a ZM. E que o índice de MZ em Z igual a M. Tá? E o exercício aqui também é interessante. Muito obrigada, gente, por assistir a aula. Bom estudo para você. E fique bem. Até a próxima, gente. Tchau!